olhe para a realidade da sua vida com Deus. Lembre-se de pessoas que entraram por essas portas com você, mas não estão mais nem aqui, nem em lugar nenhum. Elas fizeram o que você fazia. Elas entraram como você entrava. Elas cantavam como você cantava. Na hora de orar, elas também fechavam o olho. Na hora de falar o hino, elas também falavam. Quando era para abraçar, também abraçavam. Chegava na hora que você vinha, iam embora na hora que você ia. Então por que elas não estão aqui ainda? Porque a nossa vida com Deus, ela não se dá só por aquilo que a gente faz. Porque o que a gente faz, muita gente faz. Agora, a nossa vida com Deus atrai o cumprimento das palavras que Ele liberou em nossa direção, quando a gente tem força para deixar de fazer o que um monte de gente continua fazendo, mesmo depois que está na casa do Pai. Com isso a gente aprende que não, veja, analise, você não está aqui hoje pelo que você faz. Você pode até vir pelo que faz, mas só fica fiel quem deixa de fazer. A gente pede força tanto para fazer, mas nessa noite o mistério é diferente. O Senhor está dizendo, quando for dobrar o teu joelho, quando for falar comigo, o Espírito de Deus já está te dando uma estratégia de oração. E se eu fosse você, eu não desprezava, porque a Bíblia diz, é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, desde que a gente peça corretamente, porque Jesus disse, pedi e não recebeis porque pedi. Mas tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então a estratégia de oração é essa. Quando for orar, quando for falar com Deus, para de ficar pedindo a Deus força para fazer. Deus está dizendo, força para fazer. Tem um monte de oração de gente pedindo. Começa a dobrar o teu joelho e peça, Senhor, me dá força para deixar de fazer. Me dá força para deixar de falar do meu irmão. Me dá força para deixar de criticar. Me dá força para deixar de ser leviano. Senhor, me dá força. Força para deixar coisas que influenciado ou influenciada pelo sistema e por companhias sem perceber, eu continuo fazendo. E não adianta, quando eu falo isso, eu me lembro de eu falando com a minha mãe, quando eu queria chegar em algum lugar e dizia, mas mãe, todo mundo faz. Quem tem uma mãe parecida com a minha já sabe qual é a resposta. Você não é todo mundo. Eu bem ouvi sua voz, Luísa. Você não é todo mundo. Então você não vai fazer o que todo mundo faz. Deus está dizendo, quer viver coisas especiais? Pare de fazer o que todo mundo faz. Quer viver o cumprimento das grandes promessas de Deus na sua vida? É possível, mas não é andando como todo mundo anda, falando como todo mundo fala, se comportando como todo mundo se comporta. Deus está dizendo, o que você faz me atrai, mas o que você deixa de fazer por mim me arrebata. Oh, aleluia! Dá força em Deus para alguém aí, porque eu creio que há uma unção aqui. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, força. Não, compartilha com ela e diga, força. Força para deixar de fazer. Eu quero ministrar uma palavra sobre as mulheres. Força para deixar de falar o que fala já há um montão de tempo e está parecendo uma goteira rixosa dentro de casa. Força para repetir as mesmas, para parar de repetir as mesmas brigas. Deus está dizendo, Deus está nos dando nessa noite uma oportunidade. Ele está dizendo, ei, eu posso te dar força para fazer, mas talvez você precise de mais força para deixar de fazer. Fazer alianças a gente faz sem ninguém pedir, é espontâneo. O difícil é deixar de fazer as que estão feitas. É verdade. Deixar de fazer. E a Bíblia diz que ele trazia má notícia, ele chegava mais cedo. Ou seja, tinha uma coisa que os irmãos faziam que ele não fazia. Só fica para ver o que Deus vai fazer quem deixa de fazer. Tem alguma área na sua vida que o Espírito de Deus está tocando agora. E enquanto eu prego, ele traz a sua mente ao seu coração, dizendo, é isto aí que você precisa deixar.
mais fácil adquirir um costume do que deixar um hábito. E o Senhor está dizendo, você tem implementado bons costumes. Você tem aprendido a sã doutrina, eu tenho gostado do seu comportamento de culto. Mas você não pode agregar algumas coisas sem deixar de fazer outras. Você está acumulando, mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, está na hora de deixar algumas coisas desse currículo fora do papel.